9 de abril, a Grã-Bretanha acaba de revelar algo que Putin não queria que absolutamente ninguém soubesse. Submarinos espiões russos passaram mais de um mês circulando silenciosamente cabos submarinos perto das águas britânicas. A Grã-Bretanha os rastreou o tempo todo e agora eles estão revelando esse segredo para o mundo. Ok, deixem-me explicar exatamente o que o secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, anunciou na quinta-feira, 9 de abril. A Grã-Bretanha mobilizou forças militares para impedir que submarinos russos atacassem cabos e gasodutos submarinos. A operação russa durou mais de um mês. Envolveu 3 submarinos russos operando dentro e ao redor das águas britânicas e das águas de aliados britânicos. E a Grã-Bretanha rastreou tudo isso. Os submarinos envolvidos não eram apenas submarinos de ataque comuns. Healey identificou um submarino de ataque russo da classe Akula. Este é um submarino caçador-assassino movido a energia nuclear. Não é uma embarcação civil ou um navio de pesquisa. É um submarino militar construído para destruir coisas. E 2 submarinos especializados da GUJI, que é a diretoria principal de pesquisa em mar profundo da Rússia. Esta é uma unidade obscura que opera sob o Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Ela opera embarcações especializadas de mergulho profundo, projetadas especificamente para alcançar o fundo do mar, por onde passam os cabos e gasodutos submarinos. Healey descreveu o que esses submarinos da GUJI são construídos para fazer em uma linguagem clara e assustadora. Eles são projetados para inspecionar a infraestrutura subaquática durante tempos de paz e sabotá-la em conflitos. Inspecionar agora, sabotar depois. Após detectar as embarcações russas se movendo para águas internacionais, a Grã-Bretanha respondeu. Uma fragata da Marinha Real foi despachada. Um navio-tanque de apoio foi mobilizado. Uma aeronave de patrulha marítima levantou o voo. Centenas de militares estiveram envolvidos no rastreamento e monitoramento dos submarinos russos durante toda a operação. As forças de defesa norueguesas mobilizaram uma aeronave de patrulha marítima P-8, um dos aviões de caça a submarinos mais capazes do mundo, e uma fragata. Vemos sua atividade sobre nossos cabos e nossos gasodutos. E você deve saber que qualquer tentativa de danificá-los não será tolerada e terá sérias consequências. Nossas forças armadas, acrescentou Healey, não deixaram dúvidas de que eles estavam sendo monitorados, que seus movimentos não eram secretos como o presidente Putin planejou, e que sua tentativa de operação secreta havia sido exposta. Os submarinos eventualmente foram embora. Nenhum dano foi causado à infraestrutura subaquática. E agora o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, elogiou publicamente a operação. Healey não apenas revelou a operação, ele explicou por que ela aconteceu no momento em que aconteceu. A Grã-Bretanha acusou a Rússia de usar a distração dos eventos no Oriente Médio para tentar conduzir essa operação secreta na região marítima do extremo norte. Pensem nisso por um momento. O mundo inteiro tem estado grudado na guerra do Irã, na operação Epic Fury, no cessar-fogo, na crise do Estreito de Hormuz, nos ataques israelenses ao Líbano. Todos os feeds de redes sociais estão saturados com a cobertura do Oriente Médio. Putin olhou para isso e disse: agora, autoridades russas reconheceram que a Rússia forneceu ao Irã peças de drones e outro apoio militar. A mesma Rússia que tem lançado drones do tipo Shahed contra a Ucrânia, contribuindo com tecnologia para o Irã, estava simultaneamente enviando submarinos para mapear a infraestrutura submarina britânica. Elas são a mesma história. Putin está jogando um jogo global de pressão e perturbação, e ele conta com o fato de os governos ocidentais estarem distraídos demais, divididos demais e reativos demais para captar tudo de uma vez. Desta vez, a Grã-Bretanha o pegou. E Healey fez questão de dizer isso da forma mais alta e pública possível. Deixem-me tirar alguns minutos para explicar a GUJI, porque eu acho que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. GUJI significa a Diretoria Principal de Pesquisa em Mar Profundo da Rússia. A GUJI opera o que os analistas da OTAN descrevem como uma frota de embarcações verdadeiramente únicas. Estas incluem submarinos de mergulho profundo movidos a energia nuclear. A Rússia opera vários submarinos nesta categoria, incluindo o AS-12, que supostamente pode mergulhar a profundidades extraordinárias
e é pequeno o suficiente para ser transportado por um submarino nave-mãe maior. Esses submersíveis podem literalmente sentar no fundo do mar ao lado de um cabo. Naves-mãe especializadas, grandes submarinos nucleares convertidos para carregar embarcações menores de mergulho profundo na parte de baixo. Acredita-se que o submarino Belgorod, o mais novo da Rússia, carregue o AS-12 e seja projetado especificamente para operações especiais em águas profundas. Navios de pesquisa, embarcações de superfície que conduzem o mapeamento do fundo do mar sob o disfarce de pesquisa científica. A OTAN tem rastreado esses navios operando perto de cabos submarinos no Atlântico Norte, no Mar do Norte e no Báltico há anos. As bases da GUD estão concentradas na Península de Kola, a costa ártica russa, em locais como Olenyaguba no Mar de Barents. Isoladas, difíceis para a inteligência ocidental monitorar. Perfeitas para partidas secretas, chama-se Programa Russo de Pesquisa Submarina, que é um eufemismo para uma estrutura paramilitar muito bem financiada, que está mapeando todos os nossos cabos e nossos gasodutos de energia. Tem os chamados navios de pesquisa. Em um cenário de conflito, esse mapeamento em tempos de paz se torna um pacote de alvos. O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha confirmou que a atividade da GUD é um lembrete de que a Rússia está desenvolvendo ainda mais suas habilidades para mapear e sabotar infraestruturas ocidentais críticas nas profundezas do oceano. Eu quero ter certeza de que todos entendem o que realmente está em jogo aqui. Neste exato momento, aproximadamente 97% de todo o tráfego intercontinental de internet viaja através de cabos submarinos de fibra óptica, cabos no fundo do mar. Toda vez que você usa um cartão de crédito, toda vez que você faz uma ligação internacional, toda vez que um banco processa uma transação entre continentes, toda vez que um quartel-general militar envia uma comunicação criptografada para uma base no exterior, esses dados estão se movendo através de um cabo assentado no fundo de um oceano em algum lugar. Esses cabos também transportam 9 trilhões de dólares em comércio por dia. 9 trilhões de dólares, todos os dias, através de cabos que, em alguns lugares, são apenas da espessura de uma mangueira de jardim. E eles não são fáceis de proteger. Existem cerca de 1 milhão de milhas de cabos submarinos de fibra óptica cruzando o fundo do oceano. Eles estão espalhados por todo o Oceano Atlântico, Pacífico e Índico. Eles passam por todos os mares principais. Proteger cada metro de cada cabo é fisicamente impossível. As comunicações militares, as redes de comando e controle que mantêm a Aliança Ocidental unida. Um ataque coordenado a esses cabos não cortaria apenas a internet por algumas horas. Ele cortaria o sistema nervoso da OTAN. E os gasodutos são igualmente vitais. Danificá-los, especialmente no inverno, cria crises econômicas e políticas imediatas. Nós já temos um precedente do que acontece quando essa infraestrutura é atingida. Em setembro de 2022, alguém explodiu os gasodutos Nord Stream no Mar Báltico. A capacidade da Europa de receber gás russo foi cortada. Os preços da energia dispararam. A pressão política sobre os governos europeus para fazer as pazes com a Rússia se intensificou imediatamente. Então, em novembro de 2024, o cabo BCS East-West Interlink conectando a Suécia e a Lituânia foi cortado, derrubando cerca de 1/5 da capacidade de internet da Lituânia. Horas depois, o cabo Sea Lion 1 conectando a Finlândia e a Alemanha também foi rompido. E no dia de Natal de 2024, o cabo de energia Estlink 2 entre a Finlândia e a Estônia foi danificado, junto com 4 cabos de telecomunicações. Estes não são acidentes, eles são uma campanha. A OTAN não ficou parada enquanto tudo isso acontecia. Deixem-me mostrar a vocês o que a aliança realmente construiu em resposta. Em janeiro de 2026, a OTAN lançou a Operação Baltic Sentry, uma força multinacional dedicada projetada especificamente para proteger infraestruturas submarinas críticas. A Baltic Sentry envolve embarcações de patrulha marítima, aeronaves e drones navais operando no Mar Báltico. A OTAN também está trabalhando diretamente com a indústria para melhorar a resiliência física dos próprios cabos submarinos. As duas nações se comprometeram a patrulhar o Atlântico Norte como um só, treinar juntas no Ártico e desenvolver o equipamento avançado
que manterá nossos cidadãos seguros. É essa frota conjunta e essas patrulhas que detectaram os submarinos da Guji na operação que Healy revelou em 9 de abril. A aeronave de patrulha marítima P-8 Poseidon mobilizada pela Noruega é particularmente digna de nota aqui. O P-8 é uma das aeronaves de caça a submarinos mais capazes do mundo. Ele carrega torpedos, sonoboias, dispositivos que escutam sons de submarinos debaixo d'água e sensores avançados que podem rastrear embarcações submersas a longa distância. Quando um P-8 está circulando no alto, um capitão de submarino sabe que está sendo observado. Healy também fez referência a uma operação separada, mas relacionada. No final de março de 2026, a Grã-Bretanha anunciou que seus militares estavam prontos para apreender navios suspeitos de fazerem parte da frota fantasma da Rússia, a rede de velhos petroleiros com propriedade opaca que a Rússia usa para evadir as sanções ocidentais. A Grã-Bretanha anteriormente apenas monitorava esses navios. Agora está preparada para abordá-los. Nas últimas semanas, o presidente do Saqueamamissalho, Trump, criticou publicamente a resposta britânica à guerra do Irã. Trump chamou especificamente os porta-aviões da Grã-Bretanha, navios de guerra grandes e caros, de brinquedos. A implicação: a Grã-Bretanha não está fazendo uso suficiente no Oriente Médio. A Grã-Bretanha deveria estar comprometendo mais recursos militares no Golfo Pérsico. Healy revidou, e eu acho que a lógica dele vale a pena ser levada a sério. Sua resposta: as maiores ameaças são frequentemente invisíveis e silenciosas. As redes de cabos que mantêm as comunicações, os sistemas financeiros e as estruturas de comando da Aliança Ocidental funcionando. Enviar um porta-aviões para o Golfo Pérsico é visível e dramático. Mobilizar uma fragata e uma aeronave P-8 para o Atlântico Norte para seguir submarinos espiões russos por um mês é invisível, até que deixa de ser. Este também é um cálculo estratégico sobre a maior vulnerabilidade da OTAN. Healy disse à coletiva de imprensa claramente: Putin gostaria que fôssemos distraídos pelo Oriente Médio, mas a Rússia é a principal ameaça ao Reino Unido e aos seus aliados. Deixem-me contar a vocês sobre a resposta da Rússia ao anúncio de Healy, porque é exatamente o que você esperaria da cartilha de Putin. A embaixada da Rússia em Londres emitiu um comunicado dizendo: a Rússia não ameaça a infraestrutura submarina, que é de importância crítica para o Reino Unido. Tampouco empregamos retórica agressiva a esse respeito. É isso. Uma negação categórica, exatamente como a Rússia negou o envolvimento em as explosões dos gasodutos Nord Stream em 2022, os cortes de cabos no Mar Báltico em novembro de 2024, os danos ao cabo de energia Estlink 2 em dezembro de 2024, anos de operações de navios espiões em águas britânicas e nórdicas. A Rússia nega tudo sem piscar. Mas desta vez, a Grã-Bretanha não apenas acusou a Rússia de algo. A Grã-Bretanha nomeou a unidade russa específica, a Guji, e os tipos específicos de submarinos, um submarino de ataque da classe Ácula e 2 embarcações especializadas da Guji. E a Grã-Bretanha revelou isso com o apoio da Noruega, com o secretário-geral da OTAN, Rutte, elogiando publicamente a operação. Esta não é uma acusação anônima. Isso está documentado, rastreado, confirmado por vários governos aliados e agora é público. A negação não se sustenta, e eu acho que todo mundo sabe disso, inclusive em Moscou. Aqui está a minha leitura honesta sobre onde isso vai dar. A Grã-Bretanha e a Noruega fizeram algo genuinamente importante ao tornarem essa operação pública. O valor estratégico não está apenas em deter este conjunto específico de submarinos, está em sinalizar para Moscou que as operações da Guji no Atlântico Norte e no Mar do Norte não permanecerão em segredo. Não é chamativo, mas é indiscutivelmente mais importante estrategicamente. Porque a questão é a seguinte: se a Rússia danificasse com sucesso os principais cabos submarinos do Atlântico Norte, as consequências ofuscariam quase tudo o que aconteceu na Guerra do Irã. Os mercados financeiros congelariam, as comunicações militares se degradariam, a pressão política em toda essa OTAN dispararia. Putin não dispararia um único míssil, ele apenas cortaria um cabo. A Grã-Bretanha acabou de evitar isso, silenciosamente, por um mês, sem que a maior parte do mundo soubesse que estava acontecendo. E então eles contaram a todos.
Porque às vezes a dissuasão mais poderosa não é o segredo, é deixar seu adversário saber que você viu tudo. Para Putin, nós vemos você. Nós sempre veremos você. O que vocês acham? A ameaça aos cabos submarinos é a arma mais perigosa da Rússia neste momento? Deixem suas opiniões nos comentários. Inscrevam-se se forem novos por aqui. Ativem o sininho. Esta história vai continuar se desenvolvendo. Fiquem atentos. Vejo vocês no próximo vídeo.